Olá pessoal, tudo bem? Vou falar agora para vocês sobre a questão da expansão urbana e do meio ambiente. Só que eu vou falar mais do que há por trás dessa relação aí, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre essa questão aí, enviesando mais esse pano de fundo, né, entre esses dois aspectos aí. Bom, pessoal, é o seguinte, algo que está por trás da expansão urbana nos últimos séculos, principalmente do século XVIII para cá, é a industrialização, né, que vem lá da Revolução acontecida na Inglaterra, primeiro, né, a Revolução Industrial. E aí ela vai se expandindo para outros lugares, né? Então começa lá no século XVIII no território inglês e depois vai chegando na França, chega na Prússia, aí mais lá no fim do século XIX vai chegando em outros lugares, né? Chega ao Japão, chega à Rússia, né? Os Estados Unidos já no início do século XIX ensaiam sua industrialização. Então a Revolução Industrial ela tem um grande papel aí nessa questão dessa relação entre a expansão urbana e o meio ambiente, né? O que acontece, né? Pessoal, o meio ambiente ele é afetado pela industrialização e pela urbanização. Por quê? Porque à medida que as indústrias crescem, que o desenvolvimento econômico que é promovido por essas indústrias vai acontecendo, o meio ambiente vai sofrer alguma consequência, né? Vai ter alguma influência aí sobre ele. Bom, o que ocorre, pessoal? Se a gente pensar antes da Revolução Industrial, o homem poluía, né? O homem sempre poluiu de alguma forma, só que a partir da Revolução Industrial do século XVIII, essa poluição acabou aumentando. E principalmente quando a gente pensa na questão do aquecimento global, né? Que tem aí a ideia aí que vem junto é do efeito estufa, né? Então, antes do século XVIII, havia exploração, havia devastação, né? Então, por exemplo, se a gente pensar aqui no Brasil, os portugueses, eles devastaram a Mata Atlântica já no século XVI, já fizeram um grande estrago, continuaram depois. Mas a questão da emissão do efeito estufa acontecer, né, a emissão do CO2 para o efeito estufa ser potencializado, ela é mais do século XVIII para cá, né? Mas é claro, né, que se aí você tem a derrubada das árvores, naquela região ali você não vai ter a questão da captação do CO2, né, para a questão do gás carbônico aí ser captado pelas árvores, né, isso não vai acabar acontecendo, né. Então isso tem uma influência também, mas a questão da emissão em si do CO2, ela é poderosa a partir do século XVIII, né, com a queima aí do carvão, né, a energia a vapor, né. Então assim, o que acontece? Quando a gente pensa na influência dos sistemas econômicos, é principalmente a partir do fortalecimento do capitalismo, com a Revolução Industrial, é que você tem essa emissão maior, né. Então, pessoal, se a gente pensa nos sistemas econômicos anteriores, se a gente pensar no feudalismo, se a gente pensar no escravismo antigo, a questão não estava voltada para a indústria em si, né? Essa revolução na indústria estava voltada para outras questões, né? Eram sistemas econômicos que não tinham essa ideia da indústria ser muito poderosa, né? E essa vai ser a diferença do capitalismo. Então, o capitalismo aí que vem, o capitalismo industrial no século XVIII, ele vai ser poderoso nesse sentido, enquanto os outros sistemas não eram, tá? Bom, então, pessoal, o papel da Revolução Industrial, como eu já adiantei, vai ser grande, né? E o que acontece, né? Você tem aí a cena típica, né? O céu ficando cinza na Inglaterra, né? Em cidades como Manchester, Liverpool, Birmingham, né? Norwich, várias outras cidades aí que participaram da Revolução Industrial, né? Principalmente Manchester e Liverpool, né? Enfim, então, Londres também, né? A Revolução Industrial ela vai causando essa poluição aí massiva, né? Devido à energia a vapor, né? Então a queima do carvão, né? O carvão vai sendo responsável por essa emissão, né? Cada vez maior e aumenta então a degradação do meio ambiente pela ação do homem, né? Então o homem vai sendo responsável por isso. Na segunda Revolução Industrial, se a gente for levar esse raciocínio adiante, o que nós temos? O petróleo, né? Então hoje o petróleo aqui não está valendo muita coisa, né, devido à crise que nós estamos vivendo. Então tem navios aí parados nos oceanos, né, porque assim a movimentação
econômica não é muito grande, né? A crise é forte devido ao coronavírus, então o preço do barril de petróleo ele vai despencando. Só que à medida que for acontecendo das movimentações econômicas acontecerem outra vez, né? Da abertura econômica, a gente não sabe quanto tempo vai levar ainda para ser uma abertura total, né? Aí talvez o petróleo volte a se valorizar, né? Mas, enfim, mas o petróleo é um dos responsáveis aí pela situação da queima do gás carbônico, né? Da degradação ambiental também, né? Então, assim, o que vai acontecer? O petróleo, pessoal, ele queima, né? Ele é o responsável pelo aumento aí das emissões também, né? E aí, pessoal, no século XX, o nosso cenário, principalmente aqui na nossa realidade, vai ser essa, né? Então, se você tem os automóveis, você tem muita emissão do gás carbônico, né, do CO2, então o efeito estufa vai ser potencializado, o aquecimento global ele vai ser, então, aumentado, né? Bom, pessoal, então tudo isso daí nos leva a uma grande questão aí, né, que vai ser alvo aí de muita controvérsia hoje, né, que é a ideia, né, do ambientalismo, né? Então, assim, o que acontece? O ambientalismo ele vai aparecer e vai se fortalecer bastante aí nas últimas décadas do século XX, né? Então nós temos aí movimentos como Greenpeace, existem várias ONGs aí, várias organizações não governamentais, né, que são as ONGs, que vão crescendo no final do século XX, né, e início do século XXI. E qual é a demanda aí? A demanda, né, é a questão de lutar por um meio ambiente melhor, né, por uma natureza aí sendo protegida, né, não só nessa questão do ambiental, aí, da questão do CO2 que é emitido, né, que precisa ser controlado, mas também na preservação das florestas, né, floresta amazônica no caso, a proteção dos animais, então proteção da vida em geral, né, então a proteção da vida animal, da vida vegetal, né, e pessoal, além disso, né, no fim do século XX também, aqui no Brasil isso foi muito forte, nós temos a proteção aos povos originários, né, que são povos aí que participavam de um modo de vida diferente do que é no capitalismo hoje, né? Então, se a gente pensar nos povos indígenas, né, que tinha um tratamento diferente aí para a natureza, né? Apesar, né, de, assim, por exemplo, ter a questão da prática ali da cuevara, que era a queimada pelos indígenas, não era uma coisa predatória, né? Então não era uma coisa que devastava a floresta como os portugueses passaram a fazer e como se fez desde então e como se faz até hoje, né? Se a gente pensar lá na zona da fronteira agrícola, né, o avanço lá das plantações de soja sobre o território da floresta amazônica, né, enfim, a mineração avançando também. Então, assim, no século XX nós temos todas essas questões, né? E o que vai acontecer? Países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos vão entrar numa relação com os países desenvolvidos, que é a questão dos créditos de carbono, né? Então o que acontece? Os créditos de carbono são pagos pelos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos preservarem suas florestas, preservarem seu meio ambiente, né? Então eles recebem dinheiro para isso, né? E então Brasil, por exemplo, recebe dinheiro dessa forma, outros países recebem dinheiro dessa forma, então é uma questão que vem aí, né? Só que assim, o que isso tem levantado aí nas últimas décadas, né? Então, tem surgido um movimento aí, na República Tcheca tinha um ex-presidente chamado Václav Klaus, que lançou um livro chamado Planeta Azul em Algemas Verdes, que falava da questão assim, que os países em desenvolvimento, se eles levarem a sério a questão do aquecimento global como os países desenvolvidos querem, o seu próprio crescimento econômico vai ser prejudicado, né? Então é isso que ele coloca. Então, por exemplo, países desenvolvidos como a Alemanha, né, Noruega, têm capacidade de fazer a sua economia ter um investimento ali em energia eólica, por exemplo, né? E vão poder se sustentar dessa forma. Outros países vão poder se sustentar a partir da energia nuclear, mas os países em desenvolvimento muitas vezes acabam tendo que se aproveitar dos recursos que existem no seu ambiente para poder se desenvolver, né? Mas o que acontece? Isso é um lado da questão, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos aí nos anos 2010, né, a partir de 2010 principalmente,
muito investimento na questão da energia eólica também, né? O Brasil também teve isso, né? Então, assim, não é uma coisa determinante que o país não vai poder se desenvolver de uma forma sustentável, né? Então, isso são políticas de Estado, né? São políticas que os governos escolhem, né? Enfim, então há muita controvérsia em torno dessa questão, né? Se a gente for mais a fundo aí, se a gente pensar na sociologia, na história, tem autores que vão ou concordar mais com o aquecimento global ou vão discordar. Por exemplo, existe na história e na sociologia, existe um autor, por exemplo, chamado João Bernardo, que ele tem um livro chamado O Inimigo Oculto, né? E o que seria esse inimigo oculto? Ele vai ter uma interpretação ali sobre questão ambiental, dizendo que, por exemplo, os ambientalistas ali, eles representariam uma classe, que é a classe dos gestores, né? Então, os gestores, eles são uma classe que vem para disputar com a burguesia, né, o controle sobre a gerência da produção, né? Então, o que ele coloca ali é que a questão de que o ambientalismo em si ele gera novos produtos, mas produtos que têm essa pauta aí da questão do ambiente, né? Mas não deixam de disputar dentro do capitalismo, né? O controle sobre as decisões do capitalismo, né? Então a classe gestorial, então vai ser uma interpretação dele. Tem essa interpretação do Václav Klaus, como eu falei, e tem também a interpretação daqueles que são contra o ambientalismo de forma assim absoluta, que são aqueles mais ligados às grandes empresas, né? As mineradoras, né? Os grandes plantadores aí de monoculturas, então eles são absolutamente contra o ambientalismo. Mas o que se tem colocado para nós, né? Se a gente observar essa questão do coronavírus aí, toda essa questão é que assim tem se chegado à conclusão, né, de que cada vez que o homem vai chegando mais perto de mexer no habitat natural, né, dos outros seres, das outras formas de vida, há consequências que nós não conseguimos controlar, né? Então é comum se ver vários textos hoje dizendo que o coronavírus, o que acontece? Ele pode ser uma reação de algum ponto que o homem chegou que, se ele se tivesse mantido ali preservando a natureza, talvez ele não tivesse chegado, né? Então, assim, ainda estão tentando descobrir qual que é a origem do coronavírus. Mas, enfim, então assim, já havia o coronavírus antes, né? Mas hoje se tenta descobrir, né, como foi que ele surgiu, né? De onde foi que ele surgiu? E aí suspeita-se que é essa questão da invasão do homem aí em relação a territórios que ele vem chegando cada vez mais, né? Que antes ele não chegava. Então essas reações elas têm sido aí catastróficas, né? Sem falar, por exemplo, assim, se a gente pegar lá a Veneza, né, o caso da cidade ficar alagada, enfim. E se a gente for a fundo nesse debate aí, tem muitas outras visões. Tem gente que vai dizer que, na verdade, o aquecimento é bom, porque se vier uma era glacial é pior ainda, né? Enfim, são várias visões aí que há a esse respeito, mas agora o que a gente está vivendo é uma provável consequência aí dessa interferência do homem cada vez maior no meio ambiente, né? Bom, enfim, na próxima aula a gente continua, pessoal. Por enquanto, a gente fica por isso mesmo, tá? Obrigado.